Ok, vimos então no vídeo anterior que esta é a forma de nós definirmos propriedades. Elas normalmente estão associadas então a um valor que é privado, ao qual os utilizadores não têm acesso para não o modificarem a partir dos objetos que são criados. E depois existem então estes dois blocos, get and set. Eles não são obrigatórios, isto é, não é obrigatório ter os dois. Eu posso, por exemplo, querer só retornar o valor de nome. E posso, por exemplo, retirar daqui esta implementação e vamos ver se funciona. Neste caso, o que acontece aqui é que eu não posso atribuir um valor a nome. Porquê? Porque não existe a implementação dentro da propriedade que me permita definir o valor. Neste caso, eu só posso saber qual é o valor que está atribuído a nome. E eu vou atribuir aqui um por defeito. Pode-se chamar mesmo por defeito. E, portanto, neste caso, eu não posso fazer aqui esta definição, esta alteração de valor, mas, no entanto, eu vou comentar aqui esta linha para que ela não seja executada, mas, no entanto, esta linha que aqui está é perfeitamente válida. Porquê? Porque ao chamar ou ao executar esta linha, eu quero é obter o valor da variável que lá está. E, neste caso, ele vai executar o get. Reparem, se eu agora executar aqui isto, ele vai funcionar e vai buscar o defeito, que é o valor que está atribuído na minha classe à variável underscore nome. Da mesma forma que eu posso fazer o set. Neste caso, set, e neste caso, nome é igual a value. Ok? Neste caso concreto, reparem que, mais uma vez, eu nesta feita já não posso ir buscar o valor que está atribuído à variável, e, portanto, isto já não é válido. Este, no entanto, passa a ser válido. Porquê? Porque dentro da propriedade existe a implementação set, isto é, eu posso definir valores ou alterar o valor da variável, não posso ir buscá-lo. E, portanto, desta forma nós podemos, por exemplo, utilizar este esquema para alterar um valor de uma variável interna para controlar o fluxo de execução de determinado método dentro de uma classe. Isto parecem coisas muito complicadas, mas advêm da experiência. E, portanto, só com alguma experiência é que depois os utilizadores, neste caso os programadores, vão tirando partido destas potencialidades da execução do código. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer já é fruto da minha própria experiência. Há uma forma de não ter que estar a definir, sempre queremos ter uma propriedade, estar a definir um get e um set, porque por norma eles teriam que ser definidos da seguinte forma: get, e neste caso return nome, e assim sucessivamente. Ora, nós não temos que fazer isto desta forma. O que nós podemos fazer é uma abreviatura muito interessante e que depois não vai estar associada ali ao nome, e que é a seguinte: eu vou apagar isto tudo, public nome e depois abrir e get set. E neste caso o que vai acontecer é que a minha própria propriedade vai guardar o valor. E reparem o que é que acontece aqui. Eu posso voltar a ter esta implementação e ela vai funcionar desta forma. O get e o set são automaticamente implementados e passam a estar associados a esta variável do tipo nome. Reparem, eu vou executar e cá está, é perfeitamente válido. É evidente que uma implementação deste género não permite colocar implementações dentro do get e do set. E, portanto, para finalizar este vídeo, reparem, eu vou voltar à implementação anterior, isto é por defeito, estou a andar para trás e tenho aqui então a minha implementação do get e do set. E reparem o que é que acontece. Quando, por exemplo, eu altero o valor da minha variável nome, eu posso acrescentar-lhe funcionalidade. E, por exemplo, vou aproveitar que tenho aqui um método criado e vou dizer que vai apresentar uma mensagem. E a mensagem vai ser messagebox.show a variável, como neste caso a propriedade, foi alterada. Ok? Perdão. E, portanto, o que é que vai acontecer agora aqui? Quando for evocado a implementação do método get ou do método set, isto é, para alterar a variável, eu vou também apresentar a mensagem. E por que não? E eu posso construir aqui um conjunto de operações que podem passar, por exemplo, pelo registro do valor alterado num ficheiro de texto ou numa base de dados, por exemplo.
Todo o tipo de implementações são possíveis aqui dentro. Ora, vamos então testar isto. E reparem, eu tenho então aqui o objeto a ser alterado, e quando esta linha de comando for executada, o que vai acontecer é que vai ser evocado esta porção de código, que vai alterar o valor do nome e vai automaticamente também despoltar a execução deste método, que inclusive pode ser privado. Isto é, pode ser só um método utilizado dentro da própria classe. Não necessita de estar visível. Eu não necessito de saber que há ali um método que pode apresentar aquela mensagem, porque senão eu iria escrever aqui objeto, ponto, apresentar mensagem, que agora não está disponível, mas apresentar mensagem, e o que ia acontecer neste caso é que, se isto fosse executado, ia aparecer uma mensagem inconsequente a dizer que tinha sido alterada uma variável, quando de facto não tinha sido. Então eu estou a utilizar um método privado da minha classe que vai ser ativado assim que for alterada a minha variável. E reparem, vamos executar. Eu vou clicar no botão OK, aqui o button on, e cá está, a propriedade foi alterada e agora vai ser apresentada, e cá está então a implementação que nós podemos fazer, e genericamente isto serve para vermos qual é a diferença entre a definição de um campo que nós consideramos também uma propriedade, mas cujos valores podem ser alterados e nós não podemos fazer nenhuma análise dessa alteração, e depois a implementação de uma propriedade, aí sim com os tais get and set, que nos permitem analisar os resultados e executar eventualmente métodos e operações sobre os valores que são solicitados.